Olá, o Shabbat aparece e vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à Casa dos Venenos Sim. Vamos aos principais destaques da Parashá Bereshit desta semana. Deus criou o mundo em 6 dias. No primeiro, ele fez a escuridão e a luz. No segundo dia, formou os céus, dividindo as águas superiores das águas inferiores. No terceiro dia, ele estabeleceu as fronteiras entre a terra e mar e atrai árvores e as plantas vindas da terra. No quarto dia, ele fixa as posições do sol, lua e das estrelas como mantenedores do tempo e iluminadores da terra. Peixes, aves, répteis são criados no quinto dia, animais terrestres e então o ser humano. No sexto dia, Deus cessa o trabalho no sétimo e o santifica como dia de descanso, o Shabat. Deus forma o corpo humano do pó da terra e sopra em suas narinas uma alma viva. O homem originalmente é uma só pessoa, mas decidendo que não é bom que o homem permaneça sozinho, Deus pega um lado do homem, forma-o numa mulher e os casa um com o outro. Adão e Eva são colocados no jardim do Éden e ordenados a não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente acaba persuadindo Rava e viola a ordem, e ela partilha do fruto proibido com o seu marido, seu esposo. Por causa do pecado, é decretado que o homem experimentara a morte, retornando ao solo do qual foi formado, e que todo ganho virá somente através de luta e trabalho. O homem é banido do jardim. A porção vai concluir com Rava dando à luz aos 2 filhos, Caim e Abel. E Caim briga com Abel e o mata, e se torna um ser vagante. E um terceiro filho, Sete, nasce para Adão, e o descendente da 8ª geração de Sete, Noa, e o único homem justo no mundo corrupto. Anô, reiniciando o Parashá. A propósito, convidamos todos vocês que já têm nos acompanhado, ou você que nos acompanha pela primeira vez, a iniciar esse ciclo da leitura. São 55 porções, são 55 semanas de oportunidade de elevação da Torá. Então vale a pena lembrar, historicamente, dos 3.300 anos desde que a Torá foi revelada ao povo de Israel, as leituras, até por ocasião do primeiro templo, ela era realizada nas assembleias que ocorriam a cada 7 anos. Shemini era o período entre Rosh Hashanah e Sukkot, em que esse festival contemplava a participação de todo o público, em que o rei e o sumo sacerdote faziam as leituras da Torá para todo o público. Depois do cativeiro da Babilônia, quando os judeus voltaram para a reconstrução do segundo templo, a grande assembleia constituída de 120 homens judeus, presidida por Ezra HaSofer. Então, desde então, nós temos o ciclo anual da leitura, que compreende o Rumash dos 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, esses 5 livros são divididos em 55 porções que fazemos no decorrer do ano do calendário hebraico. E cada uma destas porções tem 7 sessões de leituras, que nós lemos uma sessão a cada dia da semana, ou seja, nos 365 dias do ano do calendário solar, nós temos uma leitura diária, semanal, ou seja, você é convidado a participar conosco da democratização de Torá, e que na leitura pública do Ano Sim Brasil, nós estaremos entrando nesse Shabat, inclusive, no 3º ciclo trienal, já que nós lemos publicamente, ou seja, todos os sábados na sinagoga, nós lemos a Torá a cada 3 anos, nós completamos o ciclo. Então, esse vai ser o 3º ciclo,
né? Mas durante a semana nós compartilhamos a escalada da leitura anual, em que você tem a oportunidade de fazer simultaneamente da tua casa a leitura anual, né? Você pode concluir a sua leitura pessoal de Torá, né? E também você pode concluir o ciclo trienal, quando você acompanha a leitura pública juntamente com a sinagoga no Sim Brasil, tá certo? Além das segundas e quintas, que nós temos os nossos encontros. Ali nós temos as principais rezas da manhã e a leitura da segunda aliá nas segundas-feiras e da quinta aliá nas quintas-feiras. Então você também é nosso convidado para essa programação, porque ali nós trazemos um comentário de Torati, um comentário prático de como a Torá está chegando para o momento de cada semana até nós. Agora, Hanô, reiniciando Bereshit, o ato da criação, Hanô. É interessante, não? Sempre quando entramos neste livro, escutarmos as palavras do próprio Eterno, de como foi a criação desses 6 dias de trabalho e no 7º dia de Shabat, não? O primeiro Shabat do universo foi esse 7º dia que foi apartado para o descanso, não? Do descanso da obra da criação, não? Porque bem nós sabemos que o Eterno não precisa de descanso, não? Mas é um chamado para o pessoal que acompanha o mundo, não, inteiro, que precisa de um tempo separado e diferenciado para o descanso e para a celebração, não? Porque diz que se tornou uma celebração esse dia festivo de Shabat, que a gente ainda pratica e guarda o dia de Shabat, não? Com respeito aos dias da criação, não? Temos sempre o primeiro dia da criação como é que diz aquilo que é Luma, eu perdi a fala. O sol e a lua, mas não sei como que... O primeiro dia da criação. Temos o primeiro dia da criação, onde se cria o sol, a lua. Depois temos o segundo dia da criação. No primeiro dia nós temos ali a declaração de que haja luz, né? Ou seja, quando tudo iniciou. Ou seja, não há a preocupação da Torá de explicar como que foi feito. Ela não tem esse dever com a ciência de explicar de como foi feito. Por isso a ciência vai trazer o Big Bang e muitas outras teorias, né? Sim. De que vai afirmar esse ato, ou o ano da existência da humanidade ou do universo, enfim. Agora, os luminares que vão determinar as estações, sim, eles virão nesse relato no 4º dia da semana, né, do Sol e da Lua. E bom, temos o comentário clássico que sempre a gente faz, de que no dia da criação das águas, não? Da separação das águas, todos os dias da criação, excetuando esse dia, se fala que o Eterno viu que era bom a criação que ele tinha feito nesse dia, não? Mas no dia específico da raquia é o termo hebraico utilizado para essa separação que a gente conhece de firmamento, não é falado pelo próprio Eterno que viu que era bom, não? E é essa definição que dão os sábios, a que quando há separação, o Eterno não está ali, ou seja, ele não aproveita esse decreto, não, da separação, não? Então é esse desejo de que nós sempre estemos unidos, não? A gente fala que o povo de Israel está junto, não? Yahad é a frase que se utiliza no hebraico para falar da união do povo inteiro, não? E é interessante ver que o Eterno ele quer que a sua criação, ou seja, esse mundo, esse olam que ele criou, permaneça junto, não? Que a gente consiga se manter em essa boa bondade, não? Porque vamos a ter na mesma parashá de Bereshit, vamos a ter o caso de Caim e Abel, não? Que vemos essa primeira separação forte, onde 2 irmãos que nasceram do mesmo pai, da mesma mãe, ou seja, são irmãos de pai e mãe, não é de outra pessoa. Eles se conheciam, todo o seu tempo de vida eles se conheceram os dois, e vemos que uma situação de exaltamento para um levou à queda do outro, não? Então um mata o outro e cria essa separação onde ele recebe uma maldição de parte do sagrado, não? Então vemos todo esse desencadenamento de todas essas situações que levam às gerações de Caim, que são essas gerações de pessoas que se afastaram do sagrado, não?
E, ou seja, se bem Adão e Eva, eles saíram do Gan Eden, eles ainda tinham conhecimento do sagrado e eles receberam os ensinamentos do Eterno, não? Tanto assim que eles guardavam certas coisas que eles foram levando de geração em geração. Sete foi ensinando para seus filhos, depois veio Hanor, depois veio Noah, e todos eles, Metushalah também, que está antes de Noah, entre Noah e Hanor. Cada um deles recebeu o ensinamento que eles receberam de Adão, não? Exato. Mas você vê que de uma geração a outra, do lado de Caim, isso se perdeu e eles não seguiram guardando esses ensinamentos, não? Senão que eles se dedicaram a coisas mais do mundo mesmo, ou seja, coisas mais vãs. A criação de gado, a criação de ferramentas, todas essas coisas que desvirtuam esse sentimento de união que o Eterno estava procurando através da criação do homem, não? Que era que ele conseguira unir toda a sua criação, porque ele fala que ele ia ser colocado por cabeça do resto da criação, não? Tanto dos animais como das plantas e tudo isso, não? Então, às vezes perdemos essa coroa que o Eterno nos entrega como uma das melhores, ou seja, a criação mais diferenciada dos 6 dias. Perdemos a nossa coroa e nos tornamos como animais quando deixamos de escutar a palavra do Eterno, dos nossos pais, dos nossos mestres, não? Então, esse é o problema da atualidade e das gerações, que estamos mais afastadas do Eterno, quase tão afastadas como no tempo das gerações de Caim, não? Então, o nosso trabalho é esse trabalho de estudarmos este livro e entendermos que tem um caminho para fazer a retificação, como fez Hanor, como fez Noah, e é construindo as coisas, mas coisas que não sejam para a destruição da nossa própria comunidade, destruição do nosso próprio mundo, senão coisas que gerem unidade e que gerem benefícios para a comunidade, não? Atendam às necessidades do público, tanto da pessoa natural, ou seja, da pessoa que nós conhecemos como nossos amigos, nossos irmãos, a nossa família, como também aquele que é estrangeiro, aquele que está de fora, aquele que não tem essa vantagem de formar parte direta da comunidade, também tem que ser atendido como nós fazemos, não? A nossa comunidade tem o seu projeto da mão amiga que atende essa necessidade pública, não? Então, isso não fuge dos ensinamentos da Torá, sino que é simplesmente que às vezes nós apagamos ou deixamos fora por parte da nossa memória, e Bereshit, ele traz esse sentido de estudo das necessidades básicas do homem, não? E ele o traz sem censura, e por isso que muitas vezes vemos coisas como no caso de Caim e Abel, também vamos a ver no caso de Sodoma e Gomorra, vamos a ver mais para frente também outros acontecimentos que foram iguais, não? O caso de Nimrod, que caçava e essas coisas. Então, o nosso trabalho a estudarmos este livro de Bereshit é conseguir controlar esses instintos e conseguir trazer essa unificação do nosso povo e também a unificação do mundo inteiro, não? Porque o Eterno, nós falávamos nas parashot anteriores do ano passado, ou seja, das leituras do Sefer Devarim do ano passado, falávamos que o Eterno se preocupa, sim, por toda a sua criação, por os demais povos, pelas 70 nações, ele se preocupa também, não? Mas é nosso trabalho como nação primogênita, como a nação eleita por ele mesmo, de trazer essa unificação, de trazer esse ensinamento e de trazer ajuda para aquela pessoa que precisa de nós, para estendermos a mão e prestar essa mão amiga que leva comida, que leva ensino, que leva trabalho, que leva o que a pessoa está precisando na hora, não? Porque se torna a mão do Eterno na nossa vida, não? E no final, ou seja, ao final de todas estas coisas que a gente fala, o homem só recebe a retribuição desses atos por causa também de seu semelhante. Porque a gente sempre, ou seja, a quem a gente vê, com quem a gente trata todos os dias, é o nosso semelhante. Então, faça o bem para você também receber o bem, como falava Hillel, o nosso mestre Hillel. Nessa a leitura do ciclo, né, todo o Bereshit do ciclo anual, quem teve a oportunidade de acompanhar, então vai perceber de que ela vai nos levar até a 10ª geração, e em tão pouco tempo então existe esse distanciamento. O Hanor disse muito bem sobre ser a coroa da criação, de que esta afirmação está ali no Salmo 8, né?
quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas, o que é o homem? Ou seja, a insignificância do homem, para que dele te lembres, e o filho do homem para que o recordes. Né? Contudo, pouco menor do que os anjos o fizeste, e de glória e de honra o coroaste. Então, a semelhança divina de que nós recebemos esses atributos são as condições da capacidade da criação, de fazer, de construir, de criar, como também de elevar-se, através dos estudos do Torá, das orações, de boas obras, em que nós nos aproximamos muito mais da semelhança divina. E que, nesses altos e baixos, no intervalo de 10 gerações, vamos ter o destaque de Metushalá, de Hanok, de Shet, Adam, né? até Noah. Então, estes justos ainda não foram capazes, ou na verdade, esse distanciamento vai tornar necessário, lá, 10 gerações depois de Noah, a pessoa e a disposição de Avraham para que mereça a revelação de Torá. Né? Então, Bereshit, ele não está preocupado em nos falar como que Deus fez cada coisa, quanto tempo tem, qual que é a idade do universo, qual que é a idade da criação. Não é isso. Ela não está dando essa explicação para a ciência, mas a Torá está se preocupando em nos mostrar do porquê o mundo foi criado. E o mundo foi criado por causa de Israel. E por que Israel? Porque Israel acaba tendo a sensibilidade de que a civilização, ou seja, as nações, elas perderam, elas se distanciaram dessa sensibilidade, da coroa que perderam. Por isso, eles se tornaram incapazes de revelar ou de apresentar o Criador. Então vai ser através das gerações de Avraham, né, de que eles merecerão a revelação de Torá para se tornarem o sacerdote, para conduzir de volta todas as outras nações para a aproximação do objetivo da criação, do objeto da criação do universo, que é a aproximação de Deus, que é de recuperar a coroa. Então nós temos na lição de Enoque, né, que contempla a discussão do Minyan desse Shabat sobre o terceiro ciclo da leitura, que ele vai se destacar por essa hipersensibilidade que ele tem com o próximo. Tanto é que a discussão da próxima semana ela vai tratar de uma civilização que perdeu essa sensibilidade e, por isso, ela precisará ser destruída. Por quê? Não tem mais a preocupação com o próximo, com o semelhante. Ou seja, perdeu-se completamente a referência de Deus e até da semelhança divina. Então, a nossa relação, que vai se destacar depois de Noah, das escolas de Shem e das escolas de Ever, vai ensinar novamente o homem como que é a questão do trato, do respeito do homem com o homem e do trato do homem com Deus. E Enoque tem essa super sensibilidade, tanto é que a Torá vai destacar de que ele andou com Deus. Ele andou com Deus em que sentido? Deus está próximo das necessidades primárias ali, da pessoa que tem fome, que tem sede, que está oprimido, está perseguido, que está enferma, que está doente, que está perdida, que está órfão, né? O levita. Então, todas estas necessidades de que a Torá define como base, Enoque, ele tem a percepção de onde está Deus. Né? Foi o que Deus disse a Moisés, dizendo: ouvi o clamor do teu povo, né? Da opressão do teu povo. É como ele também repetidamente vai falar assim, e se ele clamar a mim, eu o ouvirei. Então Deus sempre está muito mais próximo dessas necessidades, que é o que deve ser para nós um atrativo da onde está Deus. Né? Da pessoa faminta, da pessoa que está passando pela aflição de uma enfermidade, de uma pessoa que está sendo perseguida e oprimida, da pessoa, do peregrino, do estrangeiro que está longe do seu ambiente seguro.
Então, todas estas pessoas, Enoque, ele estava próximo dela e nos dá a referência do lugar da onde Deus caminha, né? E o que isso vai se perder em poucas gerações, a ponto de não ter preocupação pelo próximo. Vai aumentar o crime, o roubo, a falta de respeito, o engano, de forma que vai totalmente se desconfigurar daquilo que Deus propôs no princípio, né? Façamos o homem a imagem de Deus, a imagem, a semelhança de Deus. E qual que é a imagem de Deus? A imagem de Deus são os atributos de misericórdia, os atributos de generosidade, a cooperação, o ato de criar. Uma coisa interessante que o senhor falou foi também que também temos a capacidade de tomar para nós essas boas costumes, esses méritos, não? No caso de Hanoch, vemos também que vamos a ver para frente, Abraham vino, ele também se vai preocupar por aqueles que estão no caminho, aqueles estrangeiros que estão indo para outra terra, para aquelas pessoas que precisam de uma comida, de uma refeição. Ele vai estar ao pendente de quem está fora da sua tenda para ele ir procurar ele e trazer ele para comer, não? E uma coisa que eu quero deixar como um chamado importante, não? Nos estudos da Torá, nós conhecemos que temos 7 pastores de Israel: Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Arão, Yosef e David. Neste livro de Bereshit temos 4 dos 7, quase mais da metade desses pastores, não? Então, cada um desses pastores traz em referência uma desses 13 princípios de misericórdia do Eterno, essa imagem de Deus, essa imagem de Deus que nós temos ali, desses 7, cada um desses 7 representa uma em particular, não? Então, e vai ser deles que vamos aprender o serviço, como se aproximar de Deus. Então, neste livro temos 4, então temos que colocar muito óleo e estudar muito a respeito desses 4 patriarcas que fazem um trabalho particular nessa imagem de Deus que nós precisamos aflorar, fazer ela voltar no seu esplendor que estava no Gan Eden, não? Então esse é nosso trabalho este estudo deste Sefer Bereshit, deste livro de Gênesis, de fazermos esse estudo e conseguir trazermos de volta essa imagem, essa força, esse fogo, essa chama divina que está, essa centelha divina que nós temos dentro, avivar ela através do estudo e das práticas e da melhora desses atributos que estaremos estudando através deste Sefer Bereshit. Isso e muitas outras coisas serão comentadas pelo mais competente Minyan nesse Shabbat. Que fala de Anusim para Anusim. Compartilhe este vídeo com seus amigos no Facebook e inscreva-se no nosso canal. Ative as notificações e seja um mantenedor da casa dos Bnei Anusim. Esta programação é compartilhada com os ouvintes da Rádio Judaica Portuguesa. Shalom. Shalom. Likat kala, b'nei